por o convite de estarmos juntos nessa manhã. Irmãos, vamos para a Bíblia. Abram suas Bíblias, a palavra de Deus, no livro de Lucas. Lucas capítulo 13. Esta é uma história que me tem chamado muito a atenção e eu tenho pensado bastante nela. Mas nesta semana de maneira especial. E eu queria parabenizar ou dar uma saudação especial às mulheres de nossa igreja. Essa semana, internacionalmente, foi o Dia da Mulher. Na verdade, são todos os dias. E vocês, mulheres, são muito especiais. Então, eu trago uma história de uma mulher. Eu gosto muito de pregar de histórias de mulher, da Bíblia. E hoje é uma história bem especial, que eu queria compartilhar com vocês. Então, mulheres, recebam nosso carinho, nosso abraço. Essa semana, não sei se foi muita coisa aí misturada também. Eu estava assistindo aí uma série que eu estava assistindo com minha esposa. E é a última temporada, chama This Is Us, né? E é de uma família. E é muito interessante, muitas reflexões eu tenho feito. E justo essa semana o capítulo era sobre a mãe do ator principal, do pai da família. Eu perdi minha mãe em 2020, ela faleceu. E eu acho que juntaram muitas coisas, né? O Dia da Mulher, e o mesmo dia eu assisti essa parte do capítulo do seriado que falava da mãe do rapaz. E uau, as mulheres são tão especiais, as mães ainda um pouco mais. E em homenagem a vocês, eu queria trazer essa história da Bíblia. Lucas capítulo 13. E irmãos, eu fiquei surpreso aqui. Surpreso não, mas uau, que boa música que vocês têm, irmãos, nessa igreja, hein? Bonita, né? Pessoal da música. Eu fui falar com o professor que iria tocar no final aí para mim. Eu falei, não, meu aluno vai tocar. E quando eu escutei o aluno tocar, eu falei, se esse é o aluno, imagina o professor, né? Uau, o rapaz aí tocou de mil maravilhas. E Iago Gian cantou essa música tão especial. Queria que cantasse de novo, né? A música. Mas eu vou pedir para ele no final ele cantar uma música especial. Lucas capítulo 13. E o verso 12 diz assim. Lucas 13, versículo 12. Ao vê-la, ao olhar para ela, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, mulher, você está livre da sua enfermidade. Fechem seus olhos, vamos mais uma vez a orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque este sábado, que é o dia de esperança, como estamos cantando, estamos na tua casa. Do mesmo jeito que aquele dia essa mulher e as pessoas estavam naquela sinagoga, era um sábado. E o Senhor estava presente nessa sinagoga e pedimos que o Senhor se faça presente nesse lugar. Pai, nos fala o nosso coração, a nossa mente, estamos sedentos da Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz e que possamos tomar decisões importantes a Teu lado. Oramos em nome de Jesus, amém. Era cedo naquele sábado e os fiéis estavam indo para a sinagoga, era costume, era sábado, todo mundo ia para a sinagoga. Bom, não é que todo mundo, mais os homens que as mulheres, mais os homens que as crianças. Na verdade, a sinagoga havia um lugar para os homens, para as mulheres lá havia um cantinho, lá no fundo, porque tanto faz se a mulher ia ou não.
Porque na verdade ela tampouco fazia parte para o minyan, que é o quórum que tem que ter para começar a celebração do ofício religioso no sábado naquela sinagoga. Mas ela decide ir para a igreja o sábado. Mais uma vez, os olhares talvez passam rapidamente pela sua vida, porque essa mulher que caminha dobregada e suas costas estão encurvadas, ela vai em direção à sinagoga. E bom, o que ela tinha? Diz a Bíblia que estava doente, tinha uma doença. Qual a causa? Um acidente que aconteceu, uma questão de infância, uma doença reumática adquirida na adolescência, um espírito maligno. Em um momento a Bíblia descreve um pouco isso assim. Bom, não se sabe, o que sim se sabe é que suas costas estavam encurvadas e ela simplesmente caminhava desse jeito, e cada ano que passava mais encurvada, e já eram 18 anos que esta mulher lutava com isso. E as pessoas apartam o seu olhar de alguém que às vezes vive em condições difíceis, de doenças como estas. Ela sabe que mais uma vez iria passar desapercebida naquela sinagoga, mas está lá, no lugar que as crianças e as mulheres tinham separado lá no final. Mas o que ela menos queria é talvez que olhassem para ela, porque ela se sentia com vergonha pela situação que ela passava. Mas este sábado é um sábado diferente. Esse sábado é um sábado peculiar. E agora, essa mulher que passava por essa condição, que praticamente era uma ninguém, como em muitas culturas às vezes acontece, mas agora, além de ser mulher, ela tinha esse tipo de doença. E aqui a mulher estava acompanhando o serviço religioso, e ela se une aos cantos, às orações, mas quando escuta esta oração: Te louvo, Senhor, Criador de céus e terra, por ter me feito judeu e não gentil, inteligente e não imbécil, homem e não mulher. Assim dizia a oração. E está lá aquela mulher ouvindo essa oração, e ela como que conseguia traduzir essa oração para ela mesma, dizendo assim: eu prefiro dizer: Te louvo, meu Deus, meu Senhor, por ter me feito como o Senhor escolheu me fazer. E ela se pergunta: será que Deus deformou minhas costas? Será que é uma maldição que eu recebi? Será que é minha culpa que por essa situação estou carregando essa doença há tantos anos? As perguntas são variadas. E agora o chefe da sinagoga chama a um rabi diferente, que nunca tinha se apresentado nessa sinagoga, para abrir os rolos, ler as escrituras e agora fazer a interpretação da Torá. Coloca seu talit do lado, e agora essa mulher percebe que dessa boca emana luz, misericórdia, paz, amor. Tem algo diferente esse rabi. Se afirma de que esse mesmo rabi, em um sábado, também entrou numa sinagoga, e que ele, ao abrir os rolos de Isaías, ele falou assim: tem sido enviado para proclamar liberdade aos cativos e recuperar a vista dos cegos, e pôr liberdade aos inimigos, aos oprimidos.
Saben, queridos, esta é a segunda e a última vez que Jesus entraria em uma sinagoga. Seria a última vez que Jesus entraria numa igreja. A última vez. Sábado, aquela mulher, Jesus na sinagoga, e agora acontece algo especial. Essa mulher escuta fascinada a este novo rabi, tão diferente dos outros. E Jesus sempre consola aos doentes, aos enfermos, aos oprimidos, as pessoas em situação de dependência, os estrangeiros, até os argentinos, irmãos, os desatendidos e crianças, as mulheres, muitas vezes mal compreendidas ou maltratadas. Jesus sempre atende e declara que Deus nos quer ver felizes em meio de dificuldades e situações complexas. E de pronto, de repente, essa mulher agora percebe que Jesus está olhando para ela. Jesus está olhando para ela. E agora se estremece ao perceber e sentir que esse olhar é diferente. E ninguém está vendo, mas ela percebe que ele está olhando em direção a ela, mas não simplesmente está olhando lá no final. Olha no centro dos olhos dessa mulher. E não pode passar desapercebida desse olhar de amor. Seu olhar carinhoso, especial, que desvenda qualquer tipo de máscara, porque diante de Jesus somos tal qual somos. Não temos nada para esconder dele. E essa mulher percebe, e já sabia, que essa mulher estava doblegada por uma doença ao longo dos anos, que ela tinha vindo para a sinagoga feita a pedaços. Que faz vir uma mulher nessa situação, em uma sociedade tão cruel, tão discriminadora, inumana, vai buscar um Deus compassivo? Mesmo ela sendo rejeitada, faz bem ela ir para a sinagoga. Como tantas vezes você veio aqui buscando Jesus, buscando a cura, buscando o seu toque, buscando consolo, buscando restauração. E talvez algumas vezes você entrou e saiu e tudo foi igual. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, o sábado é um dia de libertação. Não saia hoje do mesmo jeito que você entrou. Jesus quer restaurar a sua vida. E Jesus olha para ela, porque Jesus olha os torcidos, os desventurados, e olha para essa mulher de uma maneira muito especial. Sabem, não tem que ser muito esperto nos idiomas bíblicos para saber algumas palavras específicas. E é curioso saber de que a palavra olhar, o olhar, aparece em várias situações, em várias histórias bíblicas, e agora mais uma vez aparece que Jesus olhou para ela. Sabe, são momentos, encontros pessoais, aparece assim. Jesus olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce daí. Vocês lembram da história? Jesus diz que olhou para o jovem rico e o amou. Jesus olhou para Simão Pedro e trocou seu nome. Agora diz que Jesus olhou para essa mulher que não tem nome, mas para Jesus era tudo, porque era sua filha. E essa palavra aparece e é emblepei. É muito diferente. Quando somente Jesus tem um encontro pessoal com alguém, aparece esta palavra.
E o olhar de Jesus é diferente que meu olhar. Porque eu posso olhar para vocês e pelas suas características fisionômicas, ou por sua roupa, ou por seu jeito de reagir enquanto eu falo, eu posso descrever ou pensar ou chutar de um jeito que você é, mas não conheço tudo. Mas quando Jesus olha alguém, esse é um olhar que desnuda a alma, abre o coração e sabe perfeitamente que está atrás desses olhos, que é uma costas encurvadas, talvez há 18 anos. Tem situações que ao longo dos anos vão acontecendo e passando, e vai sábado e vem sábado, e vai para a sinagoga e volta para a sinagoga, mas nada muda. E Jesus olha como somente Ele sabe olhar, porque Jesus não vê a multidão. Jesus não olha para um grupo de pessoas como mais um grupão de pessoas. Jesus olha de maneira individual. Somente uma ovelha. Jesus não olha para o atacado. Ele olha de maneira pessoal. Porque você é a coisa mais preciosa que Jesus tem. E para Deus, escuta bem aqui, para Deus nós não passamos desapercebidos. Para Jesus nós somos mais um número. E agora Jesus olha para essa mulher dobrigada, rejeitada, e na sua aflição, depois de 18 anos encurvada. Eu sei muito bem o que é viver uma doença desse tipo. Minha mãe por 22 anos teve artrite reumatoideia deformante. E me lembro quando ela dizia: filho, não tenho vontade de ir para a igreja. E às vezes a gente confunde, mas será que está com preguiça? Será que a depressão tomou conta? Não, está doendo, dói demais. E você se sente inoperante, é difícil carregar isso. Essa mulher, mesmo doendo, está lá. E o olhar de Jesus encontra seu olhar e ela fica: será que está olhando para mim? Sim, está olhando para mim. Sabem, esta mulher vai procurar por algo e encontra algo muito mais do que ela tivesse imaginado. Meus irmãos, o diabo, o inimigo das almas, ele é especialista em fazer 3 coisas com as pessoas para oprimir as pessoas. Primeiro, e o menos comum, são as possessões demoníacas. É pouco comum, mas acontece. E eu já presenciei muito. E já tive que expulsar muitos demônios de pessoas aflitas e oprimidas pelo inimigo, tomando conta da sua vida por completo. Essa é uma maneira, mas é a mais incomum. A segunda é a tentação. E ele tenta, e tenta, e tenta. Tenta inúmeras vezes. Satanás faz isso. E Jesus também foi tentado. Mas sabem qual a situação mais peculiar e mais comum, na qual Satanás toma conta da vida das pessoas em opressão? É quando ele encontra uma pequena brecha, e aí ele se enfia nessa fenda e não quer sair mais da vida dessa pessoa, se oportunando e tomando essa oportunidade como uma situação a qual oprimir, ao qual ele subjugar essa pessoa. E isso é terrível. E lamentavelmente milhares e milhares e milhares de pessoas, e mesmo conhecendo a Jesus, mesmo sendo adventista do 7º dia, mesmo tendo o sábado como dia de repouso, mesmo vindo à sinagoga, eles têm e temos brechas que a gente às vezes abre, e o inimigo toma conta e se aproveita disso para oprimir a nossa vida e não nos deixar em paz, e não ter uma vida segundo o que ele planejou, de plena felicidade.
mesmo nos momentos difíceis e tristes da vida que vamos passar, porque estamos num mundo de pecado. E quando tem uma ferida, quando tem um trauma, quando tem alguma coisa desse tipo, mesmo sendo pequena, ele se aproveita e toma bocanada disso aqui. Encontra uma doença e ele pega isso aí. Encontra uma debilidade e aí ele toma isso aí. É o único que pode romper a opressão do inimigo, se chama Jesus Cristo, e Ele tem poder para fazer isso. Mas nós temos que descobrir quais são essas mochilas que muitas vezes carregamos. Ao longo de tantos anos, a gente se acostuma a viver com esse peso, que nos faz doblegar e olhar para baixo, olhar para nós mesmos, olhar para nosso próprio umbigo, como se tudo tivesse que estar ao nosso redor, em função de nossa vida, de nossos problemas, de nossas dificuldades, e oprimidos pelo inimigo, oprimidos por uma tristeza, oprimidos por um dolo que não acaba, oprimidos por um vício que não faz um stop, e um vício oculto que você carrega por muitos anos. E o inimigo se aproveita dessa situação para nos doblegar, para nos subjugar, e estamos presos muitas vezes a essas ideias e nos acostumamos a viver assim. As opressões, queridos, nos incapacitam, como numa doença desse tipo pode fazer, mas muito pior. Deus me livre de uma grande doença, mas confesso para vocês que eu prefiro ter uma doença desse tipo, de o inimigo tomar vantagem de alguma coisa e me oprimir, ao tal ponto de não encontrar a verdadeira felicidade desse mundo que Jesus somente proporciona. E Jesus faz algo em comum. Jesus pede para essa mulher vir para frente na plataforma, e ela diz assim: venha. Ele diz: venha aqui na frente. E ele olha para um lado, olha para o outro, e está olhando para ele, está olhando para ela e diz: venha. Jesus poderia ter curado essa mulher em silêncio, sem falar nada, poderia ter feito. Porque Jesus pede para essa mulher se levantar de onde ela está, lá no final, atravessar os olhares desses homens e vir aqui na frente. Porque meu Jesus é especialista em reivindicar as pessoas, erguer a sua dignidade. Eu quero dizer, especialmente você, mulher, você é digna. Você é digna. E nada nem ninguém pode tirar isso de você. E essa mulher atravessou aqueles olhares, chegou lá na plataforma, e sabem, Jesus é por primeira vez que diz: você está livre desse mal. É a primeira vez que aparece em toda a Escritura a palavra liberdade relacionado com uma cura. Isso aqui é poderoso, meus queridos, porque Jesus faz de maneira completa aquilo que Ele começa, e Ele não vai deixar incompleto aquilo que já começou na sua vida. Sabem, agora Jesus quer tirar seu olhar da discriminação, dos complexos. E Jesus, que tem poder, e seu nome tem poder, tira essa mulher dessa opressão. Eu estava terminando um batismo num igarapé, e havia muitas pessoas. Eu fiz um apelo, um chamado para as pessoas entregarem as suas vidas a Cristo Jesus como Salvador pessoal. E devem ter descido umas 50, 60 pessoas. Mas eu percebia que tinha uma mulher como você tremendo. Eu falei: alguma coisa estranha está aqui acontecendo. Senti a presença do inimigo. E nunca tinha visto alguém se levantar no ar, flutuando. E esta mulher de grande porte, alta, começa a se levantar, e o inimigo queria afundar ela
no pequeno lago, naquele riacho. Eu ergui minha mão e disse: em nome de Jesus, você está liberta. E repeti 3 vezes: o nome de Jesus, em nome de Jesus. E essa mulher desplomou aí nesse lugar. E ela começa a chorar porque tinha vergonha de ver as pessoas olhando para ela, possessa pelo inimigo. Mas Jesus a libertou da opressão do inimigo. Essa mulher era uma líder religiosa que fazia os cultos para o outro. E aquele povoado ela comandava tudo, mas tinha escutado a palavra de Deus pelos missionários, os jovens. E os jovens foram lá, pregaram para ela, mostraram amor, mas o inimigo não queria soltar ela. Mas daquele dia em diante ela foi liberta para a glória de Deus. E 15 dias depois ela foi batizada. Ela e mais 20 pessoas que ela arrastou para o batismo, levou ela. Jesus tem poder, meus irmãos. Ele é o vencedor da história. E Jesus olha para essa mulher e diz: você está livre desse mal. Como nessa manhã também Jesus olha para você, com só aquele olhar que Ele tem, e diz: filha, meu filho, você alcançou libertação. Não importa se a opressão seja pequena, mas é uma fenda aberta que o inimigo se aproveita. O Senhor quer curar, quer restaurar. E Ele faz isso no sábado. E vocês conhecem a história. O líder da sinagoga fica com raiva de Jesus, nem direciona o olhar para Jesus, diz assim: isto aqui não é para fazer não. 6 dias trabalharás e agora vai com tudo isso aí. O sábado é dia de libertação, o sábado é dia de restauração, o sábado é dia de alegria. É para isso que o sábado é. E Ele é o dono do sábado, e a Ele pertence todas as coisas. Então Ele não somente olha para a mulher, restaura a sua dignidade, cura ela, senão que Ele faz questão de tocar na mulher e nessas costas encurvadas, trazendo dignidade. Ele impõe as mãos sobre ela, como tantas pessoas que precisam ser abraçadas por uma palavra de amor, de reconhecimento, de perdão, de justiça. Mas não só por palavras, por gestos e por toque real. Eu lembro que Roberto vinha todas as noites na campanha evangelística. A primeira noite que ele chegou, Roberto estava totalmente bêbado. Sempre tem nas conferências evangelísticas um bêbado, né? E ele sentou no primeiro banco e Roberto cantava para um lado, ia para o outro. E nós habitualmente despedimos as pessoas fora da congregação e dissemos: amanhã, te espero amanhã. Gente, Roberto, quando sentou naquela cadeira na frente, as pessoas que estavam ao redor saíram como formigas do lado dele. Ele fedia muito, irmãos, fedia demais. Eu estava aqui na plataforma e sentia o cheiro forte, o fedor do corpo dele, das roupas. E agora lá fora, o que faz? Abraça ou não abraça o rapaz que está vindo aí? Mas está fedendo. Abraça ou não abraça? Abraça, irmãos, daquele jeito. Uf. Eu lembro que Roberto derramou umas lágrimas. Não é difícil um bêbado chorar, ele chora com facilidade. Mas ele faz um passo para trás, olha para mim e diz: faz 8 anos que ninguém me toca. 8 anos que ninguém me abraça. Uau. Falei: Roberto, você é bem-vindo aqui, eu te espero amanhã. Ele continuou indo todas as noites. Uma noite ele trouxe uma caneta, ele fazia artesanias
e uma caneta com cobre, muito bonita. E diz: argentino, você sabe que eu gosto de você, né? Eu também gosto de você. Argentino, eu vou entregar minha vida a Jesus. Eu quero ser batizado. E já não estava bêbado, já estava consciente. Que felicidade, Roberto. No outro dia estava pregando e Roberto não veio. Ele não chegou. Aí fiquei preocupado, procurei Roberto onde geralmente ele se escondia para dormir nas noites. Fui debaixo de uma ponte que às vezes ele também se encontrava. Fui na beira do rio. Nunca mais vi Roberto. Não sei o que aconteceu com ele. Talvez foi um ajuste de contas. Afundaram ele no rio, não sei. Mas eu nutro no meu coração que eu vou abraçar Roberto na Canaã Celestial. E agora com vestiduras brancas, não vai estar mais fedendo. Pelo toque de Jesus, pelo abraço dele. Não somente olhou para ele, sino que tocou nessa mulher. Como nessa manhã Jesus quer olhar para você e tocar profundamente a sua vida. E que nada nem ninguém faça que essa brecha, que às vezes o inimigo toma conta, tenha lugar e espaço para o inimigo das almas. Jesus falou assim: venham a mim. Venham a mim todos aqueles que estejam carregados, dobregados. Eu vou fazer você descansar. O sábado é o dia de descanso. O sábado é o dia de restauração. Sinceramente não sei, que talvez possa estar machucando a sua vida, oprimindo uma pequena fenda que está aberta. Talvez há 18 anos você está encurvado por uma situação. Mas em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que você possa ser liberto e possa sair daqui com dignidade, sendo restaurado pelo poder do Espírito Santo. Vou convidar o Jan para vir cantar uma música. E enquanto ele canta essa música, eu gostaria que você pudesse tomar uma decisão ao lado de Jesus. E se existe alguma coisa que está lá no profundo da sua alma, de seu coração, e que precisa do olhar e do toque do Mestre, eu quero que você entregue isso ao Senhor Jesus. Mas eu vou ser um pouquinho mais ousado, como meu Mestre é. Não fique aí. Se levante e venha aqui na frente no altar. Eu quero fazer uma oração de poder, não porque eu tenho poder, sino que Ele tem. E entrega isso ao Senhor. Pode ser uma doença, pode ser uma carga que você está carregando há tempos, pode ser um vício, pode ser uma traição, pode ser algo que te humilha e você não consegue erguer a sua vista e seu olhar. Eu não sei o que está lá, mas venha. Jesus olha para você e diz: vem aqui. E para esse momento, eu gostaria de chamar, enquanto está cantando, você vem aqui na frente. Você, sua família, sozinho, não sei. Mas se você precisar, não fique sentado. Entregue isso ao Senhor Jesus aqui.